Bom, amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para você quem eram os verdadeiros seguidores do Messias ali dos primeiros séculos em diante. Será que de fato eram os cristãos? O que eu vou te mostrar nesse vídeo está baseado na história. Isso não é teologia. Você, quando estuda, você encontra o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Infelizmente, as pessoas que mais nos questionam são aquelas que não têm conhecimento nenhum. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Aqui nós temos o dever de te levar a compreender as escrituras sagradas, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das escrituras sagradas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, inscreve-se aqui embaixo. Compartilha o nosso conteúdo para que outras pessoas também possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. É que durante séculos, mais precisamente durante o período do início do cristianismo, se entende que os cristãos foram os primeiros seguidores do Messias Yeshua. Eu quero fazer uma radiografia desse assunto para mostrar para você que essa não é a verdade relatada nos anais da história. E por outro lado, existem diversos grupos judaicos crentes em Yeshua que afirmam que nós adotamos a mesma prática dos originais emissários, os apóstolos. Sustentam esse grupo que eles são os autênticos discípulos e todos os outros são falsos. Como distinguir o joio do trigo? Como eram os nazarenos e quais eram as suas crenças? Qualquer grupo da atualidade somente pode se autodeclarar nazareno caso tenha a mesma fé dos discípulos originais de Yeshua. Caso contrário, estarão seguindo falsas doutrinas. Infelizmente, existem registros históricos que apontam a legítima e verdadeira fé dos Netzarim. E é isso que eu vou te mostrar aqui. O perfil dos verdadeiros Netzarim. Os discípulos israelitas eram chamados de Netzarim, nazarenos e não de cristãos. Veja só o que Epifânio fala nesse escrito. Estes sectários não se chamam de cristãos, mas nazarenos. Epifânio de Salamina. Eles reconheciam também que Yeshua é o Messias. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, a Torá. Jerônimo, no seu comentário sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14, ele ainda diz: eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei. Proclamam-na e na forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Eles discordam dos outros judeus porque eles vieram à fé no Messias. Epifânio de Salamina. Outra característica dos nazarenos é que eles professam que Yeshua é o filho de Elohim. Outro comentário aqui de Epifânio de Salamina. E eles declaravam que Deus é um e que seu filho é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Epifânio de Salamina. Para os nazarenos não havia distinção entre Antigo e Novo Testamento, como é conhecido as duas escrituras aí pelo cristianismo. Toda a palavra do Eterno é uma indivisível, inexistindo superioridade de um livro bíblico sobre o outro. Consequentemente, eles usavam todas as escrituras em conjunto, Tanar, que é a Bíblia hebraica, e a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, chamada de Novo Testamento. Olha a outra frase aqui de Epifânio. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, assim como os judeus o fazem. Epifânio de Salamina. Os nazarenos, eles usavam também os manuscritos da Brit Hadashah, que é a Aliança Renovada, de acordo com os textos originais escritos em hebraico e aramaico e não em grego. Essa mentalidade que a Brit Hadashah foi escrita em grego é uma mentalidade ocidental da igreja cristã. Ela não é unânime no mundo oriental, inclusive pelas próprias igrejas cristãs. Eles têm o Evangelho segundo Mateus totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito, mais uma de Epifânio de Salamina.
Como nós podemos ver até aqui, os pais da igreja cristã, em seus relatos, reconhecem como os nazarenos se mantinham fiéis aos ensinamentos da Torá do seu mestre Yeshua e também dos apóstolos, porque os ensinamentos dos apóstolos eram os mesmos ensinamentos que Yeshua ordenou. Os Netzarim, eles também criam que o Eterno é um, Had, e não três pessoas distintas. Logo, a doutrina da Trindade que apregoa que Deus são três pessoas diversas, não representa a fé original dos discípulos de Yeshua. Outra frase aqui de Epifânio de Salamina. Eles declaram que Deus é um, Had. A antibíblica doutrina da Trindade foi engendrada por Tertuliano no ano 160 a 220 depois da era messiânica, na obra Contra Práxeas. Tertuliano reprova a maioria dos crentes porque eles eram monarquistas, isso é, criam que o Eterno é um, e que o Filho e o Espírito são manifestações de Yahvé. Ou seja, enquanto a maioria dos crentes em Yeshua pensava corretamente que Yahvé é um, apesar de se revelar por intermédio do Filho e agir através do seu Espírito, o que era chamado de monarquismo, Tertuliano apregoava erradamente que Deus são três pessoas diferentes. Ensino tipicamente influenciado pelo paganismo, que concebe a ideia de vários deuses manifestos aí na Trindade. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos escritos do próprio Tertuliano. Os simples, de fato, não os chamarei de não sábios, nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes. Ficam assombrados com a dispersação dos três em um, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Não compreendem que apesar de ele ser o único e verdadeiro Deus, ele deve ser crido em sua própria economia. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de dois deuses e de três deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores de um único Deus, tal como se a unidade em si, com suas deduções irracionais, não produzisse heresia e a Trindade irracionalmente considerada constitui a verdade. Nós, dizem eles, mantemos a monarquia ou o único governo de Deus. Contra Práxeas, capítulo 3. Esse é o pai da igreja que deu origem à doutrina da Trindade. Aprendemos que os primeiros discípulos de Yeshua não criam em Trindade, mas eram adoradores de um único Deus. E mais, estes fiéis discordavam da doutrina ou dogma da Trindade porque diziam estes que este dogma implica na crença da pluralidade de deuses, o que é condenado pelas Escrituras Sagradas. Um detalhe importante sobre o significado do nome Netzarim, como falei anteriormente, os israelitas, discípulos de Yeshua, eram chamados de membros do caminho. Você pode ver em Atos capítulo 9, versículo 2, 24, versículo 5 e 14, descobrimos que esse homem, Shaul, Paulo, é uma peste, ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos nazarenos, Masahei Shelahim, Atos capítulo 24, versículo 5. De onde surgiu o nome Nazareno? Deriva-se do próprio título atribuído a Yeshua, o Nazareno. E Yeshua foi habitar na cidade de Nazareth para cumprir o que foi dito pela boca do profeta. Ele será chamado Netzeret, Matitiahu, Mateus capítulo 2, versículo 23. Ou seja, Yeshua, o rebento de Ishai, de Jessé, sendo que a palavra rebento em hebraico é Netzer, radical que forma a palavra Netzeret, ou Nazareno. Yeshua é então o rebento de Ishai, de Jessé, sendo que a palavra rebento em hebraico é Netzer, radical que forma a palavra Netzeret, ou Nazareno. Então Yeshua é o Nazareno, o rebento, o broto que veio cumprir a transcrita profecia messiânica de Yeshayahu. Por sua vez, Nazarenos, ou Netzarim, são os seguidores de Yeshua, o Nazareno. Significativo destacar um rebento, o Nazareno é um broto que produz fruto. Consequentemente, os nazarenos devem dar frutos, tal como o próprio Messias nos instruiu. Eu sou a videira verdadeira,
e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Yohanan, João capítulo 15, versículo 1 e 2. É patente que o radical Natsar está sendo usado em conexão com a guarda da Torá, razão pela qual se infere que os Netzarim são aqueles que cumprem a Torá com todo o coração. Por sua vez, Notzerim é outro vocábulo que se liga ao radical hebraico de Nazareno e tem o sentido de guardiões, vigias ou ainda sentinelas. Porque haverá um dia em que gritarão as sentinelas na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, a Yahvé o nosso Elohim. Irmeiahu, Jeremias capítulo 31, versículo 5 e 6. Ante todo o exposto aqui, nós podemos comparar as seguintes acepções para os nazarenos e cristãos. Os nazarenos são aqueles que são discípulos de Yeshua, o Nazareno. São aqueles que servem de broto, isso é, servem para dar frutos. São aqueles que guardam os mandamentos da Torá. São aqueles que são as sentinelas, os guardiões da Torá e anunciam essa Torá. Queridos irmãos, como podemos perceber aqui, historicamente falando, os primeiros seguidores de Yeshua eram chamados de nazarenos. E esse grupo não era composto apenas de judeus, mas também de gentios que aceitavam o testemunho de Yeshua e obedeciam à Torá. Se quer saber mais sobre esse assunto, a internet está aí. Hoje é um excelente caminho para se buscar informações precisas. É só querer buscar conhecer a verdade e sair dos sofismas que um dia nós aprendemos e que acreditamos durante tantos anos. Eu espero ter ajudado você, aqueles que desejam querer serem ajudados e compreender a verdade que liberta. Que o Eterno possa abençoar você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreve-se aqui embaixo e deixa também o seu like.